Era fóton com fóton mesmo. Ele é tipo uma Oi? Não, o raciocínio dele era, se o fóton é capaz de alterar, se você tem uma interação em que o fóton transmite momento para outro fóton, então você não, isso está indicando uma não linearidade, porque se você, o que a linearidade da luz diz? Que dois raios luminosos passam um pelo outro sem alterar, independentemente. O que ele está dizendo agora é que quando o fóton passa pelo outro, um espalha o outro. Então tem uma interação entre eles. E toda interação quântica é uma interação não linear. Deve ter alguma coisa de lá causando essa não linearidade. E ele já tinha um pastor, não, sim, já se sabia que a frequência mudava, porque você já tinha relação entre energia e frequência. Por conservação da energia, o espalhamento elástico, fóton, os dois fótons emergentes têm diferentes frequências, têm diferentes energias. Então, já se sabia que mudava de cor. Fala aí. Eu estou surpreso de se colocar nessa época, porque o fóton tem no implante, o fóton não tem carga. Pois é, fóton. Como é que ele interage com o assim, não tem número quântico naquela interação? Pois é. Ele não carrega. Então significa uma outra simetria? Não, é que você outro número quântico. Não, deveria ter o que o de Broglie colocava, era a alta interação. O que ele pensava, na verdade, o de Broglie pensava, isso aí eu não sei porque eu li o artigo inteiro, mas assim, já conhecendo, esses trabalhos são muito conhecidos na França. Então, conversando com colegas franceses que conhecem bem o trabalho de de Broglie, o que de Broglie dizia é que, como já se sabia que a luz se curvava gravitacionalmente, na verdade, o que estava, ele achava que o espalhamento fóton-fóton pudesse, na verdade, ser um espalhamento gravitacional. Porque o fóton é uma partícula. Aí sim, né? Ela é uma energia. Ele possui o. Isso. Aí ele tem o possui o número quântico da coisa, possui energia. E acopla. Isso, se acopla pela energia. Um outro. Então ele achava isso, que talvez a não linearidade fosse um fenômeno mais gravitacional. E ele teve um trabalho de um curso nessa direção. Que é um trabalho de 28, vou colocar aqui para vocês. Ele chegava a dizer que o encurvamento do fóton era devido à gravitação, a interação gravitacional que um fóton exerce sobre o outro. Ele falava a interação gravitacional do fóton. O fóton gera gravitação. Claro que é muito pequeno. E isso é que deveria ser responsável. É uma gravitação sem massa. É uma gravitação sem massa, só de energia. Mas ele chegava a dizer que a curvatura do raio de luz era devido à alta interação do fóton? Não, isso não. Estava dizendo apenas que o espalhamento, a não linearidade, aqui ele aludia, o espalhamento fóton-fóton era porque o fóton deveria estar interagindo com o outro gravitacionalmente. Não era uma interação eletromagnética, era uma interação gravitacional. Essa era a ideia dele. E aí vem um russo logo em cima disso, estudar essa ideia. Aí é um experimental, deixa eu colocar aqui a referência. Esse trabalho do livro de Broglie é de 26, esse trabalho aqui é de 28. Da Vila. Então,
na verdade, esse artigo aqui, ele se comprometia mais a estudar desvios, justamente, né, do princípio da superposição, da linearidade, indo na direção, ele adotou a interpretação de de Broglie, de que deveria ser uma interação gravitacional. Quer dizer, ele, no artigo dele, ele fala que a violação, né, no fundo ele tenta argumentar que a violação do princípio da superposição é devido à interação, a interação gravitacional. Ah, não, porque depois tem um outro artigo dele, que aí começa depois uma discussão. A literatura mostra uma discussão entre dois, uns dizendo que talvez o trabalho dele estivesse errado e ele rebatendo. Mas o que ele basicamente argumenta aqui nesse trabalho é que há uma quebra do princípio da superposição, quebra da não linearidade, vou colocar assim, né? A quebra da linearidade por efeito gravitacional do próprio foco. Não é interação com o campo gravitacional de ninguém, é do próprio foco. Então isso eu acho interessante, porque é um debate. Isso marca uma época. A equação de Dirac está no fogo aí, já foi lançada, mas pouca gente conhece. Os dois trabalhos de Dirac são de 2 de janeiro de 28 e 2 de fevereiro de 28. O primeiro trabalho, né? A primeira parte do trabalho da equação é publicada primeiro em 2 de janeiro e a segunda parte, a parte 2 do mesmo trabalho, é publicada no dia 2 de fevereiro. Então a equação de Dirac já apareceu, mas ninguém ainda está entendendo que a coisa deve vir daí. Depois a gente vai ver a conexão. Aí tem um trabalho aqui, de 28 também. Estou falando que a coisa está começando a esquentar, essa questão aí do espalhamento do fóton-fóton. Rosenfeld, o famoso Rosenfeld. Esse trabalho aqui do Rosenfeld sobre quantização, radiação de cavidade e a hipótese do ponto de luz. O que é radiação de cavidade? O Black Body, radiação de corpo negro. Então, o que eles estudam aí, eles revêem a radiação do corpo negro à luz da interação fóton-fóton. Esse trabalho do Rosenfeld vai na direção de tentar compreender, quer dizer, o trabalho de Planck, lá do início, né? Tentar compreender o espectro de radiação do corpo de emissão do corpo negro e a própria hipótese de quantização do fóton a partir da interação fóton-fóton. Ele vai ver o corpo negro emite radiação e esses fótons estão em interação. Então, como essa interação fóton-fóton interfere na radiação do corpo negro. Essa era a ideia desse trabalho aqui do Rosenfeld e do Wittmann. Então já mais um trabalho, assim, mais vamos dizer assim, uma movimentação diferente agora, né, na direção do corpo negro, mas sempre buscando a compreensão da interação fóton-fóton. Então isso é 28, a equação de Dirac surgiu, mas as pessoas ainda não estão associando a interação fóton-fóton com a equação de Dirac, até porque dos dois papers de 28 ainda não estava lançado o conceito de vácuo quântico. 29 agora, né?
tem esse trabalho aqui. Era uma ideia que está no ar. Né? Exatamente, é uma ideia que está no ar. Agora a discussão já começa a chegar no Physical Review. Agora a gente vai começar a ver o Physical Review aparecer um pouquinho mais. A discussão você vê que não está na América ainda. A discussão até agora é só revistas europeias, né? A Physical Review do que é? Oi? A Physical Review do que é? É da década de 20, olha, eu não sei, mas ela é assim, olha, aqui olha, nós estamos em 29, ela já é volume 33. Ela é até antes da década de 20. Ela é do início do século passado. Você pode procurar Physical, dá uma olhadinha só. Physical Review, se a gente no site dela vê a data de fundação. Pois é bom a gente as tecnologias na sala, né? Como é que você vai negar uma coisa dessa, né? Não pode, né? Já foi tempo que o professor sabia tudo, agora o professor pergunta ao aluno, né? Fala aí, tchau. Oi? Não, Physical Review mesmo. Physical Review. Eu acho que lá no site dela tem desde o volume. Qual é o site? Oi? Qual é o site? É Physical Review, American Physical Society, APS. Tá, vai procurando. Então, esse trabalho aqui, ó, vocês ó, Collisions and Coalescence of Light Quantum. Quer dizer, a colisão faz com que os quantas de luz eles percam frequência. Então esse trabalho aí vai na direção, então já é um trabalho, mais um trabalho de natureza empírica, é mais um trabalho mais experimental, né? Tentando entender as colisões entre Uma pergunta, um trabalho assim, de mecânica clássica, assim, mecânica analítica, tem já uma máxima? Não, já é mecânica quântica. Fóton é tratado como uma partícula quântica. Aqui entra em ação de novo aquele senhor chamou. Antigamente eles colocavam aqueles potenciais perturbativos. Isso. Tem aqui, ó, entra em ação aqui o Chapoiton, né? Aquele que lançou a colisão dos quantas de luz, dos fótons, né? Então, esse Chapoiton, ele faz um comment aqui. Ele fala: é um comment, né? On the article by Então ele faz um comentário sobre esse artigo aqui. Essa revista que é a tradução inglesa dessa revista russa aqui.
IERU. Oi? Music. Deu para achar aí, tchau? Sim. Ah, 1893 começou. 1893, então a Physical Review foi lançada, 1893, tá certo. Obrigado, tchau. 1893. Então, começa uma discussão. Oi? A revista brasileira de física. Revista Brasileira de Física, não sei. Depois dá tchau para dar uma olhadinha de novo. Brazilian Journal of Physics. E quando ela foi lançada também. Agora, cria-se uma discussão. Esse senhor, então, Shaposhnikov, ele aponta algumas imprecisões no trabalho do Vavilov. Né? Aí o Vavilov responde a ele 29. Estou colocando para vocês, que eu acho que é importante, não, vocês já são mais, vocês já são experientes, mas se tiver algum estudante de fora que está assistindo o curso mais inexperiente, assim, vê o debate, né? O debate de uma época, né? As pessoas, então, nada é muito certo, né? Então, Vavilov faz esse trabalho aqui, aí fez o trabalho dele que eu citei para vocês anteriormente, né? Que ele vai questionar o princípio ótico da superposição, faz o experimento, esse Shaposhnikov tem uma ressalva, contra-argumenta, e aí agora o Vavilov vai e responde. Não tem esse H, não é essa, eu escrevi errado. Shaposh. A revista é aquela mesma, né? A mesma revista. Vou botar as iniciais porque é a mesma revista. Journal de Russian Física. Acho que sai até no mesmo volume, lá é 61. 61. Oi? 1971. 71, olha, a revista brasileira. 71. Vou dar um intervalinho já, tá, gente? É muito maçante ficar dando referência, mas é só para a gente ver como é que a área vai nascendo. Né? É interessante a gente ver, e a gente ainda não sentiu aqui o impacto da equação de Dirac. Porque quem vai modificar tudo não é o impacto nem da equação de Dirac, nem do conceito de vácuo quântico que ele lançou em 29. Em 1929 é o trabalho, né? Uma teoria de elétrons e prótons, onde ele introduz a ideia do que deveria ser o vácuo quântico, esse estado de matéria, né, onde a matéria se aniquila e se reproduz, né, a matéria se aniquila e se cria continuamente. Então esse vácuo quântico é um emaranhado de partículas completamente não linear, mas isso aqui as pessoas ainda não perceberam. Aqui tem esse trabalho de 29,
30. Esses autores aqui já tinham aparecido antes, esse Johnson, o Beco no Physical Review. E são bons parceiros. Vocês podem ver, o primeiro paper está na ordem alfabética. O segundo paper eles trocam de ordem aí. O primeiro autor agora é o J, o segundo é o R. Às vezes é comum isso, né? As pessoas não mantêm a ordem alfabética. No primeiro paper é uma ordem, no segundo paper é outra ordem, vai ficar uma coisa mais democrática. Tem gente que trabalha nessa visão, esse trabalho de então é Anatente. Esse trabalho então, é na direção de pegar, né, o espalhamento, a colisão forma-forma. Physical Review. Esse é o trabalho experimental ou teórico? Experimental. Eu queria entender, vamos ver, as loucuras da época, né? Oi? Eu gostaria de entender as loucuras. Por que, por exemplo? Quer dizer, eu preciso fazer um trabalho experimental, foto, Ah, sim. até hoje o pessoal não conseguiu, né? Não, o que é você detectar experimentalmente, né? Assim, experimentalmente você ter certeza que você está separando um fóton de todo um background onde deve ter radiação. Isso é um problema experimental bem complicado. E dele, como é que se foi? Não faço ideia. Se o Marcelo, que já foi experimental, quiser ler o artigo aí, só dá uma ideia para a gente, que a gente tem um ideal. Esse trabalho do Vavilov agora é esse artigo aqui, ó. Isso você acha ele, aí você acha ele, esse artigo aqui dos dois americanos. Aí o Vavilov vai agora, quase um artigo quase igual, An Attempt to, esse aqui fala On the Attempt to. Muda um pouquinho só o título, mas é outro artigo independente, né? On the Attempt to Detect Origins of Facts. Esse é o famoso Vavilov experimental, né? Que foi criticado por Shapovalov. Physical Review, vou abreviar Physical Review colocando PR. Physical Review 36, ano de 1930. Isso é teórico, né? Não, esse também é experimental. Quando isso vai na É experimental. Não, ele é experimental. E aquele Shapovalov, né? Shapovalov também. Mas eles eram aquela coisa do russo completo, né? É um cara experimental que discute teoria no paper. Os papers antigamente também não eram tão assim separados como hoje, paper completamente experimental, completamente teórico, fenomenologia. Os caras antigamente falavam um pouco de tudo. Então tem discussão teórica, daquela próprio Vavilov, num dos papers, ele discute a questão da interação gravitacional entre os fótons. Mas essas duas bichinhas que estavam discutindo, Sei. a diferença entre elas, assim, no plano teórico ou no Não, no plano da medição. No plano da medição. Um dia que tinha uma mosquinha, outro que não tinha. Interferiu, alguma coisa assim. E como é que terminaram os bichinhos? Bom, terminou com esse trabalho aqui. Quer dizer, o Vavilov vai, ele que eu apaguei, o Vavilov vai e responde ao Shapovalov e aí a discussão parou. Não sei se o Vavilov esclareceu tudo, porque o Shapovalov não continuou. Teve um reply. Eles chegaram tão muito intenso, assim, para eles mesmos
e queria muito pagamento de foto. Não, já Como teve foto pouco. Não, ficou claro. O que não estava muito claro, quer dizer, para o Vavilo, ele colocava que a espalhamento fóton-fóton, ele trazia não linearidade por causa da interação gravitacional. O Shapoznikov aí fez a medida. O Shapoznikov, ele faz as observações por causa, assim, critica se realmente os experimentos têm precisão suficiente para ele poder fazer tal aplicação. 31. Para mim, assim, é meio esotérico isso que relacionar foto com gravitação. Não, mas cara, ideias, né? Mas você não está errado. Mas é um fenômeno, é uma interação muito fraca. Uma interação gravitacional de um fóton. O que é o campo gravitacional de um fóton? Né? Os dois fótons trocando gráfico. Exato. No fundo, a gente veria hoje assim, né? Na época seria como. A interação é um gráfico. O background do background do outro. Esse aqui também é um físico review. Eu passo parando, tá? Só vou dar uma chegadinha até aqui o 1933, que aí em 1933 se inaugura realmente a era que o pessoal descobre a equação de Dirac para discutir essa questão. Vou colocar assim, 1933 é o ano do Max Born. Born agora, o famoso Born-Infeld, entra em ação, porque é ele que vai abrir agora uma série de discussões. Tem 3 papers dele aqui, de 33, eu vou só citar esses 3 papers, vou dar um intervalo aí, mas ele começa agora a buscar realmente um novo eletromagnetismo. Então, se diria que quem fez algum trabalho estava botando algum potencial de mecânica quântica. Era um trabalho sem teoria de campo ainda, e sem assim, fundamentação na equação de Dirac. Que a equação de Dirac, na verdade, né, ela discute o vácuo do eletromagnetismo. A questão toda do espalhamento, porque quando você define, do ponto de vista da teoria de campos que já estava instaurada, né, o trabalho do Dirac de 27, ele quantiza o campo eletromagnético, antes mesmo da equação de Dirac. Então, quantização do campo elétrico. Em 1926, é um trabalho dele de mecânica quântica, a tese de doutorado dele. Em 1927, ele quantiza o campo eletromagnético. Em 1928, equação de Dirac 1, equação de Dirac 2. Em 1929, vácuo quântico. Então, quando Dirac, né, já traz o conceito de vácuo quântico, já está claro que, do ponto de vista da teoria quântica de campos, se você quer tratar agora o fóton, do ponto de vista da teoria quântica de campos, o fóton é o quantum do campo eletromagnético. Então você tem que... O que é uma partícula do ponto de vista da teoria quântica de campos? Uma partícula é uma perturbação em relação ao vácuo. A partícula é uma excitação que se propaga no vácuo. Em mecânica quântica você só fala, quer dizer, a partícula é um estado excitado. É alguma excitação em relação ao vácuo. Na mecânica quântica, você precisa ter a noção de ground state e depois você tem os estados excitados. Na teoria quântica de campos, você tem o vácuo e a partir do vácuo você tem a criação de partículas. Então, partículas são flutuações em relação ao vácuo que tem um caráter propagatório. Então, para você compreender as partículas, você precisa compreender o vácuo. Então, essa é a questão que fica clara aqui. Quando você começa a olhar agora o que é o fóton é o quê? O fóton é uma perturbação. Mas é o fóton uma perturbação em relação a quê? Em relação ao vácuo eletromagnético. Então, o que é o vácuo eletromagnético? Segundo Dirac, é um mar de elétrons e prótons que estão constantemente se produzindo e aniquilando, quer dizer, pulsando em intervalos de tempo na faixa de 10 a menos 18 segundos. Cria eletrólitos, cria destrói, e
Então, é aquele meio, né? Quer dizer, numa janela de tempo de 10 a menos 18 segundos, você consegue entender que o vácuo é eletroapósito. Depois ele se aniquila, de novo ele se aparece. Então, você começa a compreender que é preciso, para você falar de um fóton, você tem que fazer recurso ao que é o vácuo. Então, essa é a questão perdura até hoje. Nós não conhecemos o vácuo da QCD, por exemplo. Nós não conhecemos o vácuo da gravitação. O vácuo que a gente conhece é o vácuo eletromagnético, que Dirac explicou para nós, e o vácuo da eletrofraca, que é o vácuo de Higgs. O estado fundamental lançado pelo Higgs é o vácuo da teoria eletrofraca. Agora, isso não quer dizer que a gente entenda quem é o vácuo. Porque se a gente somar todas as energias dos vácuos que a gente conhece, ela dá um pouquinho maior, não, ela dá 10 elevado a 114 vezes, 114 ordens de grandeza, maior do que a constante cosmológica. O que você espera que a constante cosmológica seja? A energia do vácuo. Então, você tem um chamado problema. Esse não é um problema, é uma tragédia. É a tragédia da constante cosmológica. A energia do vácuo, se você imaginar que a constante cosmológica ela é uma energia do vácuo, se você calcular a energia do vácuo de todas as teorias quânticas, né, do modelo padrão, você obtém alguma coisa que é 10 elevado a 114 vezes maior do que a constante cosmológica. Então, isso significa o quê? Que nós não conhecemos o vácuo. Tem mecanismos microscópicos. O que é o vácuo realmente? Nós estamos em busca. Então, isso mostra para nós que o que é importante numa teoria quântica de campo não é a partícula. A gente está muito falando de partícula. Mas o que é importante numa teoria quântica de campo para você compreender, realmente compreender o vácuo. A partícula simplesmente é uma manifestação que se produz naquele. É como se você tivesse um oceano imenso e de repente aparece um montinho que você pode pegar para surfar. Pega um montinho que vai se propagando. É a partícula, né? Mas agora, o que é esse oceano? Quem é esse oceano? A profundidade desse oceano a gente não conhece. Esse é o vácuo quântico que a gente está em busca de saber. Então, por isso que essa questão ela se torna importante em 33 com Max Born. Você já está em saber quem sou eu. No fundo é isso, né? Quem eu sou? Para que eu existo? É isso aí, é tão simples quanto isso. Então, Max Born começa agora a ir na direção de um novo eletromagnetismo, que ele vai acabar até chamando de New Field Theory. Vamos colocar aqui o que é isso. Então, o primeiro trabalho do Born, assim, nessa direção, em 1933, então eu botei. 33 é o ano do Born. Então, desse trabalho dele aqui, que é Modified Field Equations são as equações de Maxwell modificadas, né? With a finite radius of the electron. Então, elétron é Deus. Então, ele agora diz, quem gera o campo elétrico é o elétron. O elétron é um objeto que tem um raio infinito. Esse trabalho é um Nature dele. Aí agora ele entra com um trabalho com o Infeld, Born-Infeld, que ainda não é o trabalho da teoria de Born-Infeld. Ter espaço para 2 artigos na Nature no mesmo volume, não é para qualquer um, né, gente?
E depois tem outro artigo também, do Born e do Infant, que aí é o artigo do Born e Infant, a famosa eletromagnetismo. Então aí agora a gente já começa a ter um eletromagnetismo não linear. Foundations. Quem? Leopold Infant. Eu acho que era o tá, tchau, cara. Depois dá uma olhadinha aí no Wikipedia. Leopold Infant. Vê se ele não foi aluno do Max Born. Obrigado, tá, tchau. Ó, terceiro Nature. Caramba, né? Mesmo volume. Só aí, né? Já ganhou reputação, né? Nossa, Foi? só fazer uma mão. Of the new field theory. Of the new. Of the new field theory. É uma nova teoria de campo, né? Então, Max Born agora começa a formular. Quer dizer, o que está em jogo aí? O que está em jogo é o eletromagnetismo. Mas, o fóton. O fóton é o bando de campo eletromagnético. O campo eletromagnético é gerado, por exemplo, por cargas do elétron. O elétron agora, ele é uma partícula com raio, né? Quer dizer, a ideia de Max Born agora é tentar compreender o eletromagnetismo a partir da carga fundamental, que é o elétron. O elétron tem massa, então ele está propondo aqui que a origem da massa do elétron seja uma origem eletromagnética. Que a massa do elétron é igual a mc2, você transforma a energia do campo elétrico em massa. Então ele tem que construir uma teoria em que o elétron gere um campo elétrico, mas que o campo elétrico não seja infinito, porque se a gente for calcular, né, a gente sabe, a gente vai calcular a densidade de energia de um campo elétrico, né, mantendo a constante de elétrica, o meio de ε0 é 2, no sistema internacional, nunca é essa. Então, isso é a densidade de energia. Aí a gente vai e integra isso aqui no espaço, para tirar a energia acumulada. Essa energia sobre C2 vai ser identificada com a massa do elétron. Só que esse campo aqui, ele diverge muito, ele é 1 sobre R2, então isso aqui é 1 sobre R4. E aqui eu tenho um elemento de volume que é R2. Então, eu tenho uma divergência na origem. Então, essa energia é infinita. Então, a ideia de Max Born era que o eletromagnetismo, nesse nível mais fundamental, ele não devesse ser o eletromagnetismo de Max, porque se esperaria que o campo elétrico, em cima da carga, não fosse infinito, que ele pudesse ter um valor máximo. Esperaria que ele não divergisse na origem, de tal maneira que essa integral aqui seja uma integral finita. E aí você pega esse valor, vai estar, essa massa eletromagnética seria a massa do elétron. Claro que hoje a gente sabe que a fração de massa eletromagnética do elétron é muito pequena, menor do que 1%. A massa do elétron mesmo está no vácuo de Higgs, vamos dizer. Hoje uma teoria eletrofrata diz isso para a gente. Mas a ideia dele era que eu devesse buscar um eletromagnetismo novo que me dê campo elétrico máximo na origem, e não infinito. Então, ele começa estudando o elétron com raio infinito, a massa eletromagnética, e ele chega então a uma proposta de uma nova, vamos dizer, tipo novo eletromagnetismo, né? Que é o lagrangiano de Born. Daqui a pouco a gente vai dar um intervalinho. Mas aí você pergunta, na verdade, a gente, quando volta na história, a gente encontra aquele samba, a mulher que me amava, né? No passado. Mas, por exemplo, depois de dia nós temos uma ideia de massa ligada ao Rio. E todas as pessoas tinham ligado a massa ligada à energia. Então, quer dizer, aquela energia lá, então, seria a forma de massa. Se nós, por exemplo, Einstein, se ele tivesse vivo, assim, ele não teria dito essa coisa de mim,
Não tem nada a ver com o meu conceito de massa. O meu conceito de massa é o que vem de energia, porque a energia se transforma em massa. Inclusive é um adendo, uma outra história que é assim. Então, eu acho que esse pessoal aí, eles já tinham uma percepção assim, mais, para mim, mais fundamentada de massa como uma originária da energia. Massa não é só, é massa. A massa originária da energia é a maneira mais natural, mais de funcionar tentar compreender. Mas hoje a gente está mais dentro de uma confusão. Na época, né, o próprio Dirac, quando ele escreveu a equação Alberto, botou o M, né, ele se autocriticava assim, essa massa ela deveria ter uma origem. Quer dizer, é um pouco uma questão de filosofia de pensamento, né? Quer dizer, Dirac achava, e esses caras esses físicos mais fundamentalistas, né, desse período, eles achavam que devesse haver um parâmetro de massa fundamental na natureza e que você reproduzisse as massas a partir desse parâmetro fundamental. Devia ter um mecanismo para você compreender a massa. Essa era um pouco a ideia. Então, Dirac colocou a massa, né, a mão, né, um parâmetro fenomenológico que na atribuição, né, da equação do elétron. Mas a pergunta que ele se fazia é que todos os parâmetros físicos eles devem poder ser gerados. Quer dizer, Dirac era bem radical nesse sentido, né? Ele achava assim, que você devia até calcular o alfa. O que alfa é 1 sobre 137? Esse valor tinha que ser, a física tinha que dar uma explicação para esse valor. Então, estou colocando isso por quê? Porque nesse pessoal, nesse pensamento, eles estavam buscando, sim, tentando compreender a origem da massa. Dirac já trouxe essa questão. Quem é a massa do elétron? Por que ela surge? Por que eu coloco um M na equação? E esse M já é um valor conhecido, não um valor calculado. Então, isso aí abriu esse caminho, né, que depois acabou indo na direção do Bose de Hilbert. Você ter um mecanismo, quer dizer, se buscava um mecanismo de geração de massa. Qual é a origem da massa? Porque sabia-se, sim, que a massa, você classifica as partículas de acordo com a massa e a helicidade, ou de acordo com a massa e o spin, ou de acordo com a helicidade, pelo grupo de Poincare, mas isso é uma classificação. As partículas se encaixam, né, nessas representações do grupo de Poincare. Mas agora a pergunta é, mas qual é a origem da massa? Por que o grupo de Poincare descreve bem a massa? Mas da onde sai essa massa? Então essa é uma questão. Então Max Born estava tentando ver se a massa não era uma manifestação eletromagnética. Lembrando que nessa época aí, as interações que você tinha, a gravitacional eletromagnética, a interação nuclear forte estava surgindo, né? Começou a se revigorar a partir do final da década de 20. Mas ainda você não tinha assim, muita ideia clara de onde essa é uma questão. Então esses três trabalhos aqui, ele vai na direção de que a massa do elétron, e o elétron é o quantum de carga fundamental, né, a carga fundamental da natureza, a massa finita do elétron poderia ser a motivação para se buscar um eletromagnetismo mais amplo do que o máximo. Tanto é que o eletromagnetismo de Born-Niefeld, ele reproduz Maxwell. Vou trazer daqui, na próxima aula a gente começa aí só para chamar a atenção. Ele reproduz Maxwell, só que no limite. Quando você considera campos eletromagnéticos, né, não tão intensos, não tão intensos quanto o quanto, né? Vou quantificar isso daqui a pouco. Mas aí você fala, no limite que os campos elétricos e magnéticos são bastante baixos em relação a certos campos críticos, eu tenho exatamente Maxwell. Agora, só que Maxwell é uma primeira aproximação. E aí tem as correções, quer dizer, Born-Niefeld tem uma formulação mais completa, que inclui Maxwell mais as novidades, né? Os efeitos que vão fazer com que esse campo elétrico, na origem, não seja mais infinito, seja um campo elétrico infinito. Então, a gente vai ter um campo elétrico, vai ter um comportamento desse tipo, a carga sobre a raiz quadrada de R4, mais um certo parâmetro aqui,
tem dimensão de comprimento também. Então, quando esse R aqui é muito maior do que esse A, a distância, então, para R, distâncias R muito maiores do que A, o campo tende a ser 1 sobre R2. Agora, na origem, o campo é máximo, ele não é infinito. Então, é como se você tivesse um campo elétrico que na origem fosse máximo e depois ele decai. Ele, a uma certa distância, ele já começa a ter um comportamento coulombiano. Ele já vai com 1 sobre R2, quando R é muito maior do que A. Então ele decai, tá? Mas aqui ele é máximo. Então, se você tem um campo elétrico máximo aqui, essa integral se torna infinita, então você começa a poder realmente associar a energia eletromagnética à massa do elétron. Então, quer dizer, a motivação dele foi importante por isso, porque ele mostra que o fato do elétron ser o gerador de um campo fundamental, a massa do elétron, ela deve ser proveniente dessa energia acumulada desse campo que o elétron gera através da sua carga. Então o campo não pode divergir. E aí ele tenta procurar uma formulação que tem campo infinito no ambiente. Tá? Vamos já falar aí? Deixa eu falar um assunto importante. São 6h20, a gente vai até 6h30, dá um intervalo de 10 minutos só para dar um relax, que hoje a aula não é de raciocínio, é uma aula só de aula de história, né?